Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso Hora H. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. Aliás, quero agradecer imensamente as manifestações de carinho da população por todos os lugares onde a gente passa. Vai ao supermercado, vai na farmácia, vai na feira livre, por onde a gente passa hoje na manifestação de protesto contra a elevação do IPTU, igualmente as pessoas nos cumprimentando, nos abordando, comentando o programa. Eu fico imensamente feliz, imensamente satisfeito em saber que as pessoas estão aprovando o trabalho que é realizado por todos nós aqui no canal 15 da TV Comunitária. O Diário Oficial do Município, edição de hoje, está publicando o decreto do prefeito criando o cadastro de registro de contribuintes para fins de gerenciamento dos débitos fiscais que não integram o cadastro imobiliário, urbano e rural, de produtos industriais, comerciantes, entidades civis e assistenciais sem fins lucrativos, prestadores de serviços e outros. Mas, para variar, o Diário Oficial do Município faz também muitas nomeações de cargos em comissão e funções gratificadas que vão permeando este início de governo. Seja na prefeitura, seja no DAEM, muitas nomeações de cargos comissionados, de funções gratificadas, as FGs, como são chamadas. Então, isso vai irritando a população. Por quê? Porque o discurso todo foi um e a prática contraria o discurso. O discurso de que deve-se ter economia de guerra, de que o cofre da prefeitura está em baixa, vive no vermelho, que o déficit mensal é em torno de 7 milhões de reais, que a dívida, embora já tenha sido desmistificada essa dívida, é de 234 milhões de reais. Enfim, o estandarte levantado pela prefeitura não bate com as práticas adotadas neste início de gestão. Eu quero, no flash, bem rapidinho, porque o programa está muito concorrido hoje, dizer apenas que estive na manifestação realizada pela população para protestar contra a elevação do IPTU. Foi uma manifestação absolutamente legítima que emanou da população, do povo, não teve influências políticas, não teve partido puxando a população para isso. Não. Ela foi organizada e foi realizada pela população. É uma manifestação extremamente popular. Eu acho que, independentemente da quantidade de pessoas presentes, 200, 250, 300 pessoas que acabaram passando ali pela frente da prefeitura, pela Praça Saturnino de Brito, durante todo o período em que houve o protesto, mais ou menos aí cerca de 300 de pessoas, 300 pessoas, se você comparar com a população da cidade ou mesmo com os contribuintes, nós temos 90 mil cadastros no município, você vai dizer, mas é muito pouca gente. Mas, na verdade, o horário é ruim, muita gente trabalha nesse horário, tem afazeres diversos, não tem como se locomover, enfim, há uma gama enorme, uma pleiade de situações criando uma situação desfavorável para a presença maciça da população. Mas quem compareceu, você viu que não estava influenciado por lado político, por partidos, por interessados em eventuais resultados políticos daqui para frente. Não, era povão. Claro que os políticos passaram por ali, mas era povão. É gente carregando o carnezinho no bolso, aposentados, principalmente aposentados. Aquela hora, 10 horas da manhã, imagine, não é todo mundo que pode estar presente de fato. Mas eu fiquei imensamente feliz e acho que o que aconteceu ali na frente da prefeitura, esse protesto, teve um significado muito maior, exatamente por se tratar de uma manifestação eminentemente popular. Isso tem que ser levado muito em consideração pelos governantes. O pessoal lá do segundo andar da prefeitura deve tirar o chapéu para essa gente primeiro e olhar com muito carinho, com muita atenção aquilo que está sendo reclamado, porque se tivesse influências políticas era outra história. Isso não teve. Foi manifestação eminentemente popular. De parabéns esses poucos 300 e poucos que compareceram ao longo de todo o protesto. São guerreiros, verdadeiros manifestantes que estão em busca dos seus direitos, defendendo aquilo que pensam, exercendo a cidadania. É assim que as coisas funcionam. Se alguém quer transformar, mudar um estado de coisa, é assim que tem que fazer. Gostei, parabéns. E lá na prefeitura, barbas de molho.
porque não foi gente comprada, arranjada, colocada em ônibus para ser transportada para lá, com faixinha pronta, com cartazinho e coisa e tal, para defender um interesse, um lado político. Não, é o povo que de fato, das entranhas, de dentro de si próprio, está revoltado com o que está acontecendo com essa história do IPTU. A gente vai falar muito sobre isso ainda nesta edição do nosso Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, você acompanha o nosso Hora H, edição desta terça-feira, dia 5 de março, dia do filatelista, dia da integração cooperativista e também dia da música clássica. Em 1912, nesta data, forças italianas usavam dirigíveis para fins militares pela primeira vez na história. Eles faziam reconhecimento aéreo por detrás das tropas inimigas. Em 1970, entrava em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em 1998, nessa data, a NASA anunciava ter encontrado água suficiente na Lua para suportar uma colônia humana. Agora, quando isso vai acontecer e se vai de fato, não sei, não é? Faltam 301 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 56 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. São estes os destaques principais desta edição do Hora H. IPTU, com carnês nas mãos. População protesta contra a cobrança abusiva na frente da prefeitura. Manifestação teve faixas e apitaço, mas ninguém da administração foi dar satisfação aos manifestantes. Na Câmara, oposição ataca oportunismo do atual governo. Desqualifica cálculos cabalísticos para apurar o valor do imposto e chama correções de velhacaria. Situação prefere reconhecer a existência de irregularidades, mas diz que elas estão sendo equacionadas. Fogo amigo, de tão ruim que está, até os vereadores governistas se irritam com atendimentos de saúde em Marília. E o secretário Márcio Travalini não é poupado de críticas. No meio do povo, vereador faz gabinete itinerante em Nóbrega. Vai ser sábado agora. Toda semana, Cícero do Ceasa promete estar em uma região diferente para ouvir reclamações e ideias. Desabafo. Agora, absolvido das acusações que sofreu, Zé Menezes classifica ataques que recebeu de terrorismo e coisa de bandido e repete provocação ao seu suplente. Com estas e outras notícias, está no ar o Hora H. Vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H, não quero perda de tempo, vamos direto para o protesto havido na frente da Prefeitura na manhã desta terça-feira. Dito e feito, aconteceu o protesto, um outro está sendo preparado para segunda-feira, momentos antes da sessão da Câmara Municipal, né? E se de fato acontecer este outro protesto, ele vai para dentro da Câmara Municipal, vai lá para dentro do plenário da Câmara Municipal, o povo vai ocupar as galerias, haverá faixas, cartazes
E dali o pessoal pretende subir lá para o gabinete do prefeito no 2º andar. Então o prefeito que não tem parado na cidade hoje, por exemplo, não se encontra em Marília novamente, vai gostar de viajar assim, é turista mesmo, rodinhas no pé. Coisa impressionante, não para aqui. Se você quiser não encontrar com ele, é ir na prefeitura, coisa impressionante. Mas o prefeito, não sei não, acho que segunda-feira é outro dia que ele vai estar fora da cidade, pelo jeito, porque deve ter um novo protesto na segunda-feira, já está sendo preparado pelas organizadoras do protesto de hoje. Pessoas humildes, muitas delas aposentadas, se juntaram para protestar contra o aumento abusivo na cobrança do IPTU deste ano. O protesto foi na frente da prefeitura, reuniu 300 de pessoas aproximadamente, com faixas, com megafone, com apitaço. A cada entrevistado, uma reclamação e muitas manifestações de indignação com os políticos da cidade. Veja tudo, agora, no Hora H. Dionísio Duarte Galego Serrano. Dionísio Serrano. É, Serrano. O senhor mora onde? Mora na Marília. Nova Marília. O senhor, até de 2010 para cá, era isento do IPTU. Isento. Não pagava nada. Apesar que não foi isento nenhum. Porque depois, como isento, mas depois começou a dar um carnê. E veio quanto de imposto agora? Fazer planta? Aí, aqui, quase 290 e tanto. Mas eu tenho outra ainda que está da justiça do Bugarelli. E essa aqui o senhor vai também? E essa, se não mexe com ele, vai. E, ó, do ano passado aqui o que eu paguei, ó. Quanto veio do ano passado? Ano passado eu paguei R$7, esse ano é R$29,51. De R$7 por mês para R$29,51. É um absurdo. Igual E onde que é a casa do senhor? A minha casa é no Jardim Guarujá. Jardim Guarujá, Zona Sul. É Zona Sul. E o senhor acha que veio abusivo demais? É abusivo, não. Eu acho que deve ter um aumento, mas não abusivo desse jeito, que aí tá mais de 300%. O senhor não tem condições de pagar? Não, eu sou aposentado. Eu tenho outras coisas para pagar, não é só o IPTU. Eu acho que eles desenvolvem o bombeiro do coisa para cobrar as coisas a mais da gente. Na hora da eleição, ele tá lá no portão da gente, chamando a gente para votar, vota. O povo devia rasgar o título e jogar fora, porque isso daí é abusivo. Aumento de deputado vem, aumento de vereador vem, aumento de todo mundo. Agora o povo não que vai pagar isso daí, isso é errado. Tá muito abusivo o IPTU? Abusivíssimo, isso aí. Não tá, é exorbitante o que eles fizeram aí. Essa planta genérica aí também, da minha casa era 200 e pouco, foi 400. 400 e pouco, o IPTU foi 180% a mais no IPTU que vem na casa que eu moro. O senhor acha que tinha que revogar isso ou só consertar os casos abusivos? Tem que consertar e revogar os casos abusivos. Tem que consertar e revogar os casos abusivos. Não pode ficar como está? Não, de jeito nenhum. Então vamos conversar com outras pessoas. Qual é a situação que o senhor pegou? A minha é quase 300% de aumento no IPTU meu. Taxa de bombeiro pagava R$20, foi para 50, disse que ia acabar. A população acreditou na conversa desse malandro. Então a gente pede que seja revogado isso daí e voltar. Nós não somos contra o aumento, mas que o aumento acompanhe a inflação que tem. Porque meu salário nunca teve 300% de aumento. Eu aposentei, meu aposentadoria, em vez de pagar aquilo que eu contribuí, caiu pela metade. Então a gente tem que ver isso daí. É fácil subir as coisas para cobrir a dívida da prefeitura. Muito bem, a senhora, como é que ficou o seu IPTU? Ficou um absurdo. Subiu muito? Subiu. Ó aqui, eu tô até com carnê, ó. Esse 300, ó. De 327? Não, é aqui, ó. 100 e pouco aqui, ó. Olha aí pra mim. Eu não... É 18,70. Então, aí, ó. Foi pra 327. Então, você acha que o quê? Quem é aposentado ganha quanto? O aumento. Você paga IPTU, você não come. Então a gente quer um IPTU justo. A gente não quer ficar sem pagar, mas quer um IPTU justo. Muito bem, vamos ver mais casos. Subiu o seu também muito? Ó, deixa eu ver se é 2000, ó, pagava 80. Agora veio pra isso aqui, ó. Então de R$80 veio, quanto que foi esse aqui? 387,88. Falaram pra mim, eu não entendo, mas falaram pra mim que eu tive um aumento de quase 700% no meu imóvel. Meu Deus, a senhora não concorda com isso, é claro. Também não, e essa taxa do bombeiro também é abusiva. A senhora acha que tem que revogar ou só consertar os casos extorsivos?
Ah, eu acho que tem que consertar, né? Consertar. Porque a gente tem que pagar, lógico, temos que pagar. Mas não esse absurdo. Ele nos enganou. Ele enganou a gente, né? Ele deveria estar aqui agora falando com a gente. Na hora dele pedir voto, ele foi. Agora nós queremos eles aqui, ele não vem. Vamos ver outros casos. Quanto veio a senhora? Olha, aqui o valor venal era 23, veio 369 mil. Só... De 23 mil para 359. Aqui eu pagava por ano 907, veio 7 mil. 7 mil de IPTU? 7 mil. O que a senhora vai fazer? A senhora já foi reclamar? Eu fui lá, nós pegamos aquele... Agora eu não sei se é correto fazer isso. Depois que vier a resposta deles, vão entrar com uma ação judicial em cima. Porque isso daqui é um assalto à mão armada. Essa prefeitura não paga o IPTU. Não paguem, esqueçam que existe IPTU. Põe a comida na mesa para os seus filhos. Comprem o seu remédio, porque a sua vida é mais importante do que o IPTU. Eu dei um conselho agora para os munícipes que é para não pagar. Sim, eu dei um conselho para a população não pagar o IPTU, porque nós temos até janeiro de 2014. Se a prefeitura está com rombo, ela vai ficar destruída, porque nós não vamos tirar a comida da mesa das nossas crianças, da nossa família, para poder encher o cofre da prefeitura. Então não pague o IPTU. Até 2014 haverá uma solução, com certeza. Eu estive no gabinete, infelizmente nosso prefeito não está na cidade, mas falei com o vice-prefeito e ele pôde passar aqui e dar uma satisfação para a população da cidade. A população está querendo justiça, Ailton Medeiros. Aquilo que nós, enquanto éramos vereadores, reclamávamos e alertávamos a população e os vereadores que votaram de forma favorável. Estão cometendo uma injustiça, vai prejudicar aposentados, a indústria, o comércio, principalmente a população de baixa renda. Mas a gente dizia, parecia que estávamos falando para o vento, falando para ninguém. Esse projeto, Ailton, ele é perfeitamente revogável, o prefeito pode revogar, porque o orçamento já estava aprovado quando enviaram para casa o aumento do IPTU. O aumento do IPTU foi 28 de dezembro, a peça orçamentária já estava aprovada, o orçamento já estava pronto, então esse IPTU não consta do orçamento. O prefeito pode perfeitamente revogar, e parar com tudo isso, parar de prejudicar as pessoas, porque as pessoas estão sendo prejudicadas, as famílias estão sendo prejudicadas, as pessoas vão ser inadimplentes, vão ficar na inadimplência porque não vão poder pagar, e a prefeitura não vai arrecadar, então é um tiro no pé. O prefeito deveria revogar esse IPTU. Eu faço até aqui um apelo ao prefeito Vinícius Camarinha. Ele que articulou junto aos vereadores para que esse projeto fosse aprovado, junto ao ex-prefeito esse ano, para que ele volte atrás e revogue esse imposto que está abusivo. Aumento de 500, 1.000, 2.000, 300%, a população não pode arcar com esse prejuízo, com esse custo das administrações anteriores. E o fato de ninguém da administração descer para conversar com a população? Ué, eles querem cobrar, eles querem receber. Então, agora o povo tem que se organizar, se mobilizar, para que realmente eles voltem atrás, e só na base da pressão. Hora H. Os senhores perceberam ali, a gente privilegiou as manifestações populares. O vereador Bássiga, nós colocamos ali a entrevista com ele, porque ele havia dito que havia estado no gabinete, e o vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho, Serjão, nosso amigo Serjão, figuraça, como ele costuma dizer, e chamar todo mundo, desceria para conversar com a população. O Serjão não desceu, nem ninguém foi recebido, mesmo que em comissão lá em cima, os agentes políticos da administração, uma negação, não estão funcionando, deveria funcionar num caso desse, os agentes políticos, aqueles que vêm, que fazem a artilharia da administração, deveriam ter descido, conversado com a população, dado uma satisfação para os contribuintes que recolhem impostos para poder mover os serviços da administração, pagar os salários, inclusive do prefeito, dos vereadores, dos secretários municipais. Então, a assessoria política do prefeito Vinícius, uma negação, um zero à esquerda, não funcionou. Não é só na hora boa que tem que dar a cara, não. Na hora ruim também e principalmente. É assim que a coisa funciona. Esteve presente ali também o ex-candidato a prefeito Antônio Augusto Ambrósio Tato, presidente atual do PMDB, participou do protesto, até discursou utilizando o megafone. Infelizmente, a nossa equipe não estava no local no momento em que ele esteve lá. Outro ex-candidato a prefeito que passou por lá foi o Cecílio Espósito, carregava até uma faixa contra o IPTU. O vereador Choquito também esteve no protesto e dizem, eu não vi, mas dizem que algumas outras pessoas ligadas aí ao mundo político, inclusive o presidente do PV, o Orisvaldo Quiquinato, também presentes. Agora,
poucos políticos presentes. Dos 13 vereadores, eu citei aqui 2, o Choquito e o Báciga. Então está na hora, não é, de todo mundo apitar o mesmo apito, puxar a corda para o mesmo lado, remar o barco para o mesmo canto, porque não adianta só ter um discurso num lugar e uma prática diferenciada. Faltou, de fato, apoio político para essa manifestação. Gostei que ela não se originou, que ela não teve no seu nascedouro, no seu bojo, interesses políticos. Ela brotou do anseio e da revolta da população, como dá para os senhores perceberem aí. Agora, os partidos políticos, a própria Matra, esse pessoal tinha que estar presente, né? Dá a impressão que não é com eles. Então, parabéns ao Cecílio Espósito, parabéns ao Choquito, parabéns ao Orisvaldo Quiquinato do PV, parabéns ao Báciga, parabéns ao Tato, que fez questão, deixou a empresa dele, uma das principais no ramo de estruturas metálicas do Brasil, foi lá, empunhou o megafone, discursou em defesa da população e contra o IPTU. Ele tem, inclusive, uma proposta, um projeto com relação à planta genérica que... óbvio, ele não ganhou a eleição, mas se tivesse ganho a eleição, ele tinha toda uma proposta para essa questão da planta genérica. Primeiro revogar o que está aí e depois implementar uma proposta, que não sou eu que vou dizer aqui, um dia, quem sabe, ele vem e expõe, mas muito interessante, fazendo com que ela brotasse da própria população e fosse algo mais justo na cidade inteira, diferente daquilo que está acontecendo. Quero dizer mais uma coisa para encerrar esse assunto do protesto, porque na Câmara também teve manifestação ontem na sessão a respeito do IPTU. Mas quero dizer o seguinte, eu fiz muitas gravações e fui procurado por diversas pessoas fazendo comentários, atacando, criticando, xingando até um determinado companheiro da imprensa, porque ele seria defensor de um grupo político, ferrenho e árduo defensor desse grupo político, um escudo na mídia em defesa desse grupo político, fazendo essa defesa, passando por cima de todos os princípios, inclusive princípios éticos profissionais, respeito aos demais companheiros da imprensa, inclusive comigo. Chegou a fazer comentários absolutamente grotescos, absurdos e mentirosos a meu respeito. E vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muitas pessoas gravadas aqui falando os diabos desse companheiro de imprensa, que eu ajudei muito e ensinei muito profissionalmente, coisas que ele jogou fora, a ética botou na lata do lixo e passou por cima disso tudo em defesa de um candidato, de uma pessoa, de um grupo político. Eu quero dizer para ele aqui que eu não apenas sou ético no momento em que eu não coloco no ar as críticas que foram feitas e não colocaria contra nenhum profissional da imprensa, cada um age como bem entender, mas acima de tudo eu tenho respeito pela pessoa, pelo ser humano. Então, veja a diferença entre nós dois, meu amigo. Você, antiético, um mau profissional no que diz respeito aos companheiros, no que diz respeito às regras do bom comportamento na imprensa, e eu aqui, tendo um arsenal para colocar no ar a seu respeito, um comportamento extremamente ridículo da sua parte, e eu não coloquei. Você sabe quem é você. Já já o assunto vai continuar sendo essa história do IPTU, mas lá na Câmara Municipal teve manifestações pesadas ontem, oposição e situação. E aqui todo mundo fala, todo mundo se manifesta, porque nosso programa é eclético, jornalismo plural e principalmente livre de amarras, mordaças e cabrestos. Já já nós voltamos. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras.
Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Muito bem, de volta para mais um bloco de notícias aqui no nosso Hora H. Um grande abraço para o pessoal do Jornal da Manhã, o Roberto César, que sempre acompanha as sessões da Câmara Municipal, grande profissional da imprensa, o Jocely Machado de Oliveira, que é o editor do Jornal da Manhã já há muitos anos, o Vanderlei Dávila, que é o diretor proprietário do Jornal da Manhã, fazendo deste veículo de comunicação um grande jornal, fazendo com que seja o principal veículo impresso que nós temos na cidade. O Jornal da Manhã está aqui. Os destaques de hoje: rapaz de 26 anos cai em poço de 12 metros de profundidade, bandidos atiram para o alto em roubo à pizzaria no centro da cidade, ali na Sampaio Vidal, nós informamos ontem, né? E eu nem sabia, tinha uma filha minha que estava num estabelecimento comercial ali próximo dessa pizzaria, e ontem ela me ligou: pai, que desespero que foi, me deu mais detalhes, gente correndo com um carrinho de bebê para o meio da avenida, foi uma doidura, pelo amor de Deus, um tiro, uma 765, imagina um estampido, né? Pum, deve ser um tiro seco, potente, uma coisa braba. Ensino Federal, em cima do prazo, Marília doa a área e vai receber o Instituto Federal de São Paulo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Algumas questões aí que foram entabuladas no governo passado e que começam a se materializar agora, como é o caso desta unidade de ensino, né? Teve vereador do lado do prefeito apoiando o Vinícius. Pois é, em tão pouco tempo o Vinícius já conquistou. Isso começou lá no governo do Bulgarelli, eles não deviam nem lembrar disso. Tem um assentamento aí, não sei aonde também, que vão dar as escrituras agora, começou na gestão passada também. Então aquele negócio de tá escrito o livro inteiro, só falta colocar o ponto final e o sujeito falar que é dele, pô, pelo amor de Deus, né? Então tá aqui Jornal da Manhã, um veículo sério de comunicação. Gostei muito, um casalzinho que me encontrou, já um senhorzinho, uma senhorinha, me encontrou. Eu estava, aliás, conversando com o diretor comercial de um jornal aqui da cidade, que não é o Jornal da Manhã. E ele estava cumprimentando a gente pelo programa, pelo Hora H. Eu estava lá no supermercado na Avenida Tiradentes. E aí esse casal passou, me reconheceu, parou para cumprimentar, para falar do programa e disse: ó, mudei inclusive de jornal, eu assinava tal e agora passei a assinar o Jornal da Manhã. Fez muito bem, ou fizeram muito bem. O simpático casal aí, os simpáticos idosos já, integrantes da terceira idade, que pararam ali, ativos, uma barbaridade, para comentar o nosso programa e falar do Jornal da Manhã. É que você pode assinar, vamos botar até no vídeo aí já, o telefone 3311-5400, 3311-5400, para receber em casa, no seu trabalho, o melhor veículo de comunicação impresso da cidade. Quero agradecer também outros dois parceiros, o Jornal do Povo, do Adilson De Luca, melhor chargista que nós temos aqui na cidade, o chargista de qualidade,
já trabalhou com humor lá do Agildo Ribeiro, então o cara conhece, o cara sabe. Futuro de Marília nas mãos do TRE, o destaque do Jornal do Povo, que traz aqui, inclusive, informações do nosso programa do Hora H. Muito obrigado, Luquinha. E o Jornal Cidade, também outro parceiro, que é do Ademar Gonçalves. Dívida da Prefeitura sobe para quase 300 milhões de reais. É uma informação em referência à Coab. Caixa Federal quer receber 58 milhões e 400 mil pela implantação do Nova Marília, então coisa lá antiga que ainda ficou rabo para trás. Aliás, aqui em Marília, onde o poder público põe a mão, resta conta para pagar, resta roubalheira, resta indignação, pelo amor de Deus. E tem bastante matérias aqui, uma matéria do Tato falando lá do estádio Bento de Abreu, o perigo de desabar a cobertura e outras coisas mais. É outro parceiro nosso, obrigado, Ademar Gonçalves, Henrique Neves, que trabalham lá no Jornal Cidade. Vamos voltar à vaca fria, mudando o assunto de pato para ganso e continuando aqui, falando de IPTU. Não houve confronto direto, essa é uma verdade. Não teve aquele pega que a gente, que é da imprensa, gosta quando acontece na Câmara Municipal. Mas oposição e situação voltaram a falar do IPTU 2013 da tribuna da Câmara na sessão desta semana. Mário Coraini devolveu uma crítica que teria sido feita pelo prefeito Vinícius numa emissora de rádio, onde ele chamou a oposição de oportunista pela forma como ela está reagindo à cobrança do IPTU. Mas não parou por aí não. O Mário Coraini fez outros ataques e duríssimos, diga-se de passagem, ao governo municipal. O primeiro deles sobre a fórmula que ele classificou de cabalística, que teria preparado o governo para definir o valor da cobrança do IPTU. Veja o discurso do Mário Coraini. Não tinha que fazer tanto por cento, não tinha que ter coeficiente, não tinha que ter fator nenhum. Basta dizer o quê? Qual é o valor venal do imóvel em tal localidade? É tanto. Qual é o valor em tal localidade? É tanto. Então aplica-se um percentual, uma alíquota sobre esse valor venal e acaba com todo esse charme de fazer uma equação matemática para impressionar os trouxas, os idiotas. Ou então as pessoas inocentes que não entendem. Para que eu preciso todo aquele formulário lá para calcular o valor venal? Basta se verificar valor do metro quadrado de terreno, valor do metro quadrado de construção, fixou isso, estabeleceu isso mediante pesquisa, então cada imóvel terá seu valor segundo os metros quadrados de terreno, os metros quadrados de construção, e se aplica um percentual. Não, inventaram uma fórmula cabalística para enganar as pessoas, dizendo que tudo aquilo, e depois, em vez de achar aquilo e calcular, não. Põe, como fizeram muito exagerado, botaram 90% de desconto, não sei o que lá. Depois reduziram por causa das reclamações que aconteceram. Ora, então isto é oportunismo. Isto é oportunismo. E outra, não me diga que vai dar um jeito, porque se der jeito é prevaricação. Se o prefeito baixar, nos termos que está na lei, baixar o imposto da pessoa, que foi calculado lá o metro quadrado da região, o metro quadrado da construção lá, e ele fizer com que aquele valor seja reduzido, aí tem maracutaia. Aí é a válvula para proteger e para beneficiar os apaniguados. A pessoal da coisa. A lei fiscal, em matéria de lançamento fiscal, o critério tem que ser único e igual para todos. Valor venal, tanto. Alíquota, tanto. Multiplica e dá o valor a ser pago. Se pode dar jeitinho de acomodar de um e de outro, é a costumeira velhacaria que nós temos desses quadrilheiros de longa data nessa cidade. Hora H. Barbaridade, hein? Barbaridade. Imagina quem não conhece a história de política de Marília e está chegando aqui agora e pega um discurso desse. Meu Deus do céu. Mas junta a mala e cuia e cai fora, falar aqui eu não fico pela madrugada. O Erval Rosa Seabra, por sua vez, preferiu dizer que os governistas aprovaram a planta genérica de valores no final do ano passado para promover justiça tributária. Ele até fala justiça social, na verdade justiça tributária. Porém, reconheceu a existência de absurdos. Ele chamou inclusive de irregularidades que estão sendo, segundo ele, enfrentadas e corrigidas pela atual administração. Quando votamos aqui
a planta genérica de valores, o objetivo é que houvesse uma justiça social. E se foi praticado, e em alguns casos nós vimos que realmente houve valores aí que ficaram exorbitantes, vereador Marcos, nós temos que, mesmo nós que votamos pela implantação da planta, nós estamos atrás de corrigir essas falhas. Porque é óbvio que em 90 mil lançamentos seria impossível que esses 90 mil saíssem perfeitos, saíssem dentro daquilo que se propunha no projeto. Então, irregularidades houveram. E, com certeza, conversei com o prefeito Vinícius e ele me disse que, além da comissão que ele constituiu, que está atendendo a população lá no espaço cultural para rever esses lançamentos que ficaram exorbitantes, ele também, pessoalmente, está acompanhando esse estado de coisas e vai realmente tomar providências naqueles casos que tiverem que ser tomadas providências. Naqueles casos em que houve a exorbitância. Hora H. Olha, de fato foi montada uma comissão, o pessoal está lá no espaço cultural atendendo a população. Chegou a ocasião de ter 300, 400 pessoas, aguardando inclusive na fila, estava tudo lotado lá dentro, aguardando na fila para reclamar, gente brava, uma barbaridade com o IPTU. Então, diante de tanta gritaria, e se de fato o prefeito está muito e tão interessado em equacionar isso tudo, deveria ter montado uma comissão dos seus assessores políticos para descer lá e conversar com a população hoje. Já pegar ali, hoje no protesto, caso a caso, vamos subir todo mundo que nós vamos rever tudo isso daqui. Ou revogar esse negócio. Como disse o ex-vereador Eduardo Nascimento, que foi contra a planta genérica de valores na Câmara no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, ano passado. Uma barbaridade que fizeram votar isso um dia depois do Natal. Uma data improvável, impossível. E eles deram um jeitinho. Aqui em Marília o impossível vale. O impossível acontece. Ô, gente, o orçamento já estava aprovado, a peça orçamentária já estava aprovada pela Câmara. Isso veio depois, nem consta da peça orçamentária. Revoga esse negócio, reveja tudo. Vinícius, você vai cair nos braços do povo. Será que ninguém está conseguindo ter um olho que seja para enxergar isso politicamente aí na prefeitura? Será que é tudo cego? É tudo nó cego? Pelo amor de Deus. E olha, não adianta esse negócio de, não, porque fulano é contra, Beltrano da imprensa é contra, porque o outro tá bravo, não sei por que razão. Na verdade, notícia é notícia, fato é fato, isso é fato. E é tão fato que já tem gente dentro do governo, da base aliada do governo, 60 dias de administração, 2 meses. É precoce, não tirou as fraldas, faz xixi na fralda de pano ainda. Não nasceu ainda pelinho no pingolim desse governo. E de repente o que aconteceu? Já está todo mundo bravo, até quem é do próprio governo. Eu nunca vi isso. Com 1 ano de governo, 1 ano e meio, ainda vamos lá. Mas com 2 meses, sobrou literalmente para o secretário municipal da Saúde, Márcio Travalini. Olha como é que já está. Zona de conflito para tudo quanto é lado. O chamado fogo amigo atingiu um dos principais integrantes do primeiro escalão do governo municipal. De tão ruim que está o atendimento de saúde para a população aqui na cidade. O vereador Bássiga reclamou de um problema antigo, ainda não resolvido, que é a falta de um aparelho de raio-x no PA da Zona Sul. E esse aparelho de raio-x fez parte das ações anunciadas no PERC, que é o Programa Emergencial de Recuperação da Cidade, o PERC da Saúde, que foi o primeiro a ser anunciado. O primeiro a ser anunciado. Botar um aparelho de raio-x no PA da Zona Sul. E aí o Bássiga, né, acabou que não é de zona de confronto com o governo, pode-se dizer que ele faz parte da base, e de repente o que o Bássiga fez? O Bássiga precisou de um atendimento de saúde. E aí aquela história, quando os outros reclamam, vou ver, quando você sente na pele, é diferente. Como é que foi com você, ô Bássiga? A questão do raio-x
do PA da Zona Sul, nós já fizemos a indicação 004/2013, solicitando exatamente esse aparelho. Que a gente entende, vereador Samuel, que é de suma importância um aparelho de raio-x no PA da Zona Sul. Porque, você veja bem, nesse dia mesmo, na madrugada de sábado, vereador Civarada, eu tive que, de madrugada, ir para o hospital. Mas não fui no PA da Zona Sul, porque eu sei que ali não tem um raio-x, um aparelho de raio-x. Então eu sabia que era perder tempo ir no PA da Zona Sul, vereador Samuel, porque eu não ia ter um aparelho de raio-x para tirar uma radiografia das dores que eu estava sentindo em virtude de uma queda, o presidente Nardi, no sábado jogando futebol. Então eu tive que deslocar da Zona Sul e até o PA da Unimar, vereador Cícero, para ser atendido. Uma vez que, se nós tivéssemos ali um aparelho de raio-x no PA da Zona Sul, a minha trajetória seria muito menor. Eu moro ali praticamente 1 km, 2 km do PA da Zona Sul, mas tive que percorrer 15 km aproximadamente, 12, 15 km, para poder ter um atendimento. Hora H. Na madrugada. O vereador Bárcega deve ter um automóvel. Imagina quem não tem. Não pode esse tipo de coisa, né? É quando a pessoa sente na pele que ela diz, puxa vida, como o povo sofre. Como o povo sofre. Dizendo-se envergonhado, o vereador Zé Menezes contou a história de uma garota portadora de necessidades especiais, cujo pai decidiu recorrer a outra cidade para conseguir um tratamento dentário para a filha. E por quê? Porque não tem dentista aqui? Não. Porque não tem gabinete dentário aqui? Não. Por quê? Vereador Zé Menezes, a Jéssica precisou fazer o quê, vereador? A Jéssica é portadora de necessidades especiais. Ela precisava fazer um tratamento de dente, e esse tratamento, obviamente que ela não fica quieta para fazer o tratamento. Então ela foi lá no céu e precisava de tomar uma anestesia. E ele me procurou dizendo assim, ó, não tem anestesia para fazer o tratamento da menina. Eu fui lá e fiz os contatos e achei que ia resolver. Eu voltei na casa, encontrei com ele no sábado, ele me disse assim, Menezes, ó, não precisa mais mexer não, deixa quieto. Eu não consegui resolver, eu tenho um parente lá em Araçatuba, e eu consegui fazer lá em Araçatuba, vou levar ela lá essa semana, lá em Araçatuba. Eu fiquei com vergonha, porque uma anestesia para dar no dente de uma menina para fazer um tratamento, uma menina que é portadora de necessidades especiais. Então eu vim aqui pedir para o secretário Márcio que essas coisas pequenas, o secretário tem que interferir e resolver. O prefeito escolheu a saúde, a Secretaria da Saúde, como a primeira secretaria para ele entrar com o TAC, o Programa de Emergencial de Recuperação da Cidade. E já destinou recurso para conselho de ambulância, para aqueles atendimentos que estavam deficitários. Então, o prefeito fez a parte dele. Olhou primeiro para a saúde. Agora, coisas pequenas, não tem a necessidade do prefeito ir lá, interferir e mandar. O secretário tem que chegar e resolver. Hora H. Esse aí é o Zé Menezes, é da base aliada, né? É vereador ligado ao grupo político do prefeito. E se ele está batendo desse jeito, e se os conflitos já começaram a se evidenciar dessa forma, precisa de oposição? De maneira nenhuma. Está muito claro, né? Muito claro. 1 mais 1, 2 e ponto final. Não se toca mais nesse assunto. Pelo amor de Deus. Isso credencia a população toda nas reclamações que faz. Tudo que a população diz que não tem remédio, que não consegue atendimento, que mofa na fila, que isso, que aquilo. Pelo visto é tudo absolutamente a mais pura verdade. Porque se até vereador que faz de tudo, se vira nos 30 para defender um governo que às vezes está em situações indefensáveis, se até esse pessoal já está batendo, é sinal que a coisa é muito pior do que a gente imagina. Vamos virar o assunto de pato para ganso mais uma vez e voltar a falar do IPTU? Acaba de chegar uma nota distribuída pela assessoria de imprensa da Prefeitura,
com relação ao protesto do IPTU. A Prefeitura Municipal de Marília respeita qualquer tipo de manifestação democrática e ordeira e reitera que a modificação na planta genérica foi executada pelo governo anterior e que irá manter o atendimento e orientação aos contribuintes no Centro Cultural Ezequiel Bambini, na Avenida Sampaio Vidal. Os casos abusivos serão reavaliados e, se for o caso, corrigidos. O IPTU é o imposto mais importante para as finanças municipais. É através desse tributo que a atual administração irá recuperar o crédito da Prefeitura e manter a qualidade do atendimento da população nas áreas básicas como saúde, educação, social, manutenção da cidade, entre outros. Assessoria de imprensa. Ponto. Então, está jogando para o governo anterior, o governo Toffoli, a responsabilidade da aprovação da planta genérica. De fato, foi mandado para a Câmara naquele governo, sem avisar, sem nenhum sinal de zap, sem dar nenhuma pista de que isso aconteceria durante a campanha eleitoral. Malemar acabou a campanha, já mandou para a Câmara Municipal, mas nós temos vereador do lado do atual prefeito, ex-vereador hoje, mas vereador na época, o Albuquerque, gravou conosco, eu tenho guardado a gravação aqui, colocamos no ar, dizendo que ele havia sido procurado pelo Vinícius, então prefeito eleito e não empossado ainda, pedindo voto para aprovar a planta genérica. Então esse papo de que a culpa é do outro, devagar com o andor, porque o santo é de barro e está trincado. Vamos continuar com os vereadores na nossa tela? Vamos falar do Zé Menezes? Falando da tribuna da Câmara, o vereador José Menezes classificou de terrorismo e de, entre aspas, coisa de bandido, os ataques, as acusações e ameaças que ele diz ter sofrido desde a eleição por parte do suplente e ex-vereador José Carlos Albuquerque. É o suplente imediato dele. Se sai o Zé Menezes, entra o Albuquerque. Deu para entender, né? Absolvido das acusações levadas à justiça, o Zé Menezes desabafou da tribuna na sessão da Câmara ao contar o caso de comerciantes da cidade que chegaram a pedir que ele não fosse mais aos seus estabelecimentos comerciais com medo de represálias. Como é que isso se deu, vereador Zé Menezes? Não vem na minha loja mais não. Rapaz, some daqui um pouco. Mas por quê? Porque eu não posso ir na sua loja? Eu sou cliente. Não, porque tem uma pessoa vindo aqui e ela quer o meu talão de nota para saber onde eu entreguei os materiais, material de construção, que a minha empresa é uma empresa construtora. Ele quer saber onde o meu talão de nota para saber onde eu entreguei o material de construção, qual o endereço que eu entreguei. E ao fazer a recusa, ele disse que vai trazer a Polícia Federal na minha loja. 2 comerciantes me ligou dizendo: Zé Menezes, não tem como você não vir na minha loja? Meu filho estuda numa escola próxima do centro. Meu filho chegou em casa um dia com um xerox de um recorte de um jornal, onde tinha uma matéria da pessoa que estava me denunciando. Meu filho chegou em casa com um recorte de um jornal. Mas o que foi isso? Tinha uma pessoa entregando na porta da escola. Então, assim, uma coisa de terrorismo, de bandido mesmo. Hora H. Pegou pesado. E ele finalizou repetindo uma frase que já foi dita aqui mesmo no Hora H, para, segundo ele, colocar os pingos nos is nessa história. No caso, é uma provocação ao suplente, veja. Foi colocado os pingos nos is, ou seja, soldado é soldado, sargento é sargento, promotor é promotor, juiz é juiz, vereador é vereador e suplente é suplente. Hora H. Os dois que são brancos aí que se entendam, né? Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas você pode se comunicar conosco de diversas maneiras, pode inclusive agora, enquanto o programa ainda está no ar, telefonar para cá e falar com a produção do Hora H. Fale com a Rosângela Martins, que vai lhe atender, 3454-5959, 3454-5959. Pode passar mensagens também através do e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com. Muita gente manda e-mail para a gente, não é? ailton.medeiros@hotmail.com. E a nossa página no Facebook bombando uma barbaridade, facebook.com/HoraHTV. Breve intervalo, voltamos já para o bloco final de notícias do Hora H nesta edição.
clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour. Aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer. Além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais, loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta para mais um bloco de notícias no Hora H e voltamos a falar de política, mas agora um político com uma sacada bastante interessante. Vai começar no próximo sábado o gabinete itinerante proposto pelo vereador Cícero do Ceasa. Aliás, ele informou isso com absoluta exclusividade aqui pelo Hora H e volta a tratar dessa questão agora. O local escolhido é um distrito do município onde, segundo Cícero, existe muita carência de serviço público, e é verdade. O Cícero fala do assunto à Hora H. Nós devemos iniciar, Hilton, dia 9, sábado, próximo, nós vamos iniciar por Padre Nóbrega. Nós vamos estar ali das 8 da manhã às 5 da tarde, atendendo toda a população de Nóbrega no gabinete. Isso vai ser onde? Onde é que o gabinete vai estar instalado? Nós vamos estar na Praça da Matriz, lá na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Nóbrega, que é um lugar que dá para instalar a tenda sem atrapalhar o trânsito, sem ter que impedir acesso de nada. A praça é o melhor lugar lá, o pessoal de Nóbrega já tem o hábito de frequentar a praça, ter um ponto de referência. Então, nós vamos estar lá no sábado. E o senhor vai com toda a sua assessoria? Como é que vai ser? Qual é a estrutura que o senhor montou? Com certeza. É uma tenda 3x3. Nós vamos levar lá uma mesa, cadeiras
e que possa atender da melhor maneira a população, sem pressa. Ela pode ali reivindicar, ela pode pedir, trazer ideias, e a ideia maior é tirar dali projetos para que a gente possa trazer e desenvolver na Câmara Municipal o melhor para Marília. De quanto em quanto tempo o senhor pretende refazer o gabinete itinerante? Olha, nesse início nós devemos atender todos os sábados. Cada sábado, cada dia de sábado da semana, nós vamos estar num ponto da cidade. Nós vamos iniciar por Nóbrega. Eu tive andando por aquela região. É uma demanda grande de problemas. E nós vamos estar ali iniciando o gabinete itinerante, atendendo aquela população. Hora H. Sucesso ao vereador Cícero do Ceasa, né? Bastante simples, bastante humilde e querendo fazer um trabalho bacana. Tomara que consiga, né? No dia 16, o gabinete itinerante estará no núcleo habitacional Trieste Cavicchioli, também em Nóbrega, né? Só que do outro lado da pista. No dia 23 será do Santa Antonieta, depois no Jardim Julieta, no Primavera e outros bairros, atendendo a região norte principalmente, inicialmente. Depois ele pretende percorrer a cidade inteira, sempre aos sábados, das 8 da manhã em diante, levando lá uma tenda, uma mesa, cadeiras para atender a população. O vereador, ele não executa nada, ele não é do executivo, ele legisla. Mas tendo ideias, tendo as reclamações em mãos, tenho certeza que ele vai enriquecer o discurso, as cobranças que ele pode fazer junto ao poder público, as indicações, os requerimentos, os projetos que ele pode apresentar em benefício da população. Tomara que dê certo, muito bom esse trabalho, muito boa essa ideia. Agora vamos virar o jogo aqui ainda sobre Câmara Municipal. Eu quero saber se eu tenho condições de exibir as imagens da homenagem que foi prestada para a servidora Magda Campos. Ela foi recepcionista da Câmara Municipal durante 23 anos. Quem frequentou a Câmara Municipal nesses anos todos aí deve se lembrar do rosto da Magda Campos, sempre atendeu todo mundo com carinho, com atenção ali na recepção. Ela se aposentou no último dia 1º e ela foi homenageada pelos vereadores, uma iniciativa do presidente da casa, o vereador Luiz Eduardo Nardi. Aí o Coraine e o Erval entregaram o diploma, um cartão de prata. Ela recebeu também um diploma com os votos de congratulações, né, também das mãos dos vereadores. Recebeu depois um ramalhete, quem entregou foi a vereadora Sônia Toninho, olha aí, ó, ela e o Choquito, né? Depois ela tirou a fotografia com todos os funcionários da Câmara, aí a família dela, né? E depois ela tira lá, a Magda Campos tira a fotografia com os funcionários da casa, tira fotografia com os próprios vereadores. Vamos ver se as imagens vão mostrar. Olha aí, Silvio Arada chegando, olha lá os funcionários cumprimentando, aplaudindo. Alguns foram às lágrimas na despedida da servidora, a recepcionista Magda Campos, que se aposentou no dia 1º, né? Então, bom descanso, parabéns a ela pelo trabalho todo. E aí a foto com todos os vereadores lá na Câmara Municipal. Foi bacana, válido, sem dúvida alguma, esse trabalho, essa homenagem prestada à servidora. Muito obrigado aí pelas imagens que foram colocadas no vídeo. E agora, para a gente praticamente aqui encerrar o programa, dá tempo, eu tenho tempo suficiente para chamar o pessoal do Alcoólicos Anônimos? Não. Então vai ficar, tem alguma matéria que eu possa chamar que encaixa nesse tempo aí ou não? Acho que não, né? Então, lamentavelmente, eu estou já no finalzinho do programa, apenas avisar o pessoal do Alcoólicos Anônimos que amanhã nós apresentaremos a sequência de entrevistas que nós fizemos, um trabalho muito bonito que eles desenvolvem aqui na cidade, na região, e que vale a pena e precisa ser divulgado, porque ajuda realmente a recuperar a dignidade das pessoas e a vida dessas pessoas entregues ao vício, principalmente da bebida alcoólica, que é a porta de entrada para os demais vícios. O menino Daniel, que sofreu descarga elétrica lá na Zona Sul, no campo de futebol recentemente, ainda não acordou, respira com a ajuda de aparelhos, mas os médicos, segundo as informações passadas pelo treinador de futebol dele, o Ronaldo Uná, os médicos dizem que ele está em fase de recuperação. Ele responde a alguns estímulos, a mãe aperta a mão dele, ele aperta a mão da mãe, os medicamentos vêm sendo tirados aos poucos, a expectativa é que a qualquer momento ele possa acordar. O outro menino, Igor, já está em casa, graças a Deus, fora de qualquer perigo. Tá bom? Então, só para reforçar, o Daniel permanece no hospital ainda. Obrigado a todos pela audiência, pela companhia. A gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H. Tchau, tchau.